Vamos então para o nosso estudo do O Livro dos Espíritos, livro primeiro, As Causas Primárias. Nós estamos no primeiro capítulo, que trata de Deus, o segundo item, Provas da Existência de Deus, questões 4 e seguintes. Para nós, já começamos com uma pretensão de querermos encontrar, dentro das nossas limitações, uma prova da existência de Deus. Interessante que essa questão ela vai de encontro às ideias materialistas que não somente na época de Kardec ele acabava enfrentando, como também nos tempos atuais, onde nós encontramos a nossa ciência num estado avançado e, portanto, fazendo com que as pessoas se distanciem, pelo menos aquelas que se encontram dentro dessa área da ciência, se distanciem do pensamento religioso. Então, como nós já conversamos anteriormente, em outros encontros, é muito interessante fazerem uma ligação de Deus com religião, porque Deus ele acaba se tornando um objeto de fé, e essa fé é alimentada exatamente por essas instituições. A partir do momento em que o homem deixa de acreditar nas religiões, ele, como uma consequência natural e direta, deixa de acreditar em Deus. Então, qualquer tipo de argumentação que nós temos hoje com aqueles que não acreditam, que trazem para nós aquela pergunta, me prova que Deus existe, me mostra onde se encontra Deus, obviamente ele fala dentro do campo material, nos debates entre as pessoas, debates de ideias, debates filosóficos, sem ter qualquer ideia da realidade do plano espiritual. Então, quando Kardec seleciona essas questões e põe nesse item, falando sobre as provas da existência de Deus, ele tem ali um peso bastante diferenciado, exatamente porque a resposta vem daqueles que não estão no mundo material. Nancy, bom dia. Então, bastante diferente daquilo que acontece quando você tem debate, participa de debate entre aqui os encarnados, em que cada um dá a sua opinião. Porque nós vemos assim, é a minha crença contra a sua crença. Então eu dou a minha crença, eu dou a minha opinião baseado naquilo que eu acredito aqui no mundo material, estando aqui no mundo material, e eu tenho então um contra-argumento daqueles que também estão aqui no mundo material e que podem assentar a sua crença nos elementos da matéria, nos elementos da ciência. Então, enquanto ficamos debatendo, eu cheguei até a trazer para vocês numa outra situação, que nós aqui no mundo material, é como se nós todos, habitantes aqui encarnados, estivéssemos fechados dentro de uma grande caixa, sem nenhum tipo de abertura para o lado de fora. Então, enquanto nós estamos fechados dentro dessa caixa, ficamos então naquele debate. O que será que tem do lado de fora? Alguns vão dizer que não tem nada, outros vão dizer que tem muito, outros vão dizer que é dessa cor, é desse jeito, outros vão dizer que tudo se resume ao que existe dentro da caixa, e assim então o debate fica entre cegos, debatendo para tentar descobrir uma realidade que vai além da sua própria visão. Aliás, visão que não existe. Então, quando nós temos ali as manifestações dos espíritos, trazendo para nós essa realidade fora dessa caixa, é como se fizessem pequenos furos nas várias partes da caixa, nas suas laterais, na parte de cima, e cada grupo, cada comunidade ou cada crença aqui do nosso mundo tenta espiar por esses pequenos furos
para tentar ver alguma coisa do lado de fora. E aqueles que conseguem ver, veem apenas aquilo que pode ser percebido através daquele pequeno furo. Então a comunicação com os espíritos abriu para nós essa possibilidade de termos esses acessos para o lado externo da caixa, para esse ambiente exterior, para tentar então vislumbrar o que existe do lado de lá. Se por acaso nós não podemos ver o que acontece do outro lado, com os nossos próprios olhos, nós temos a possibilidade, por esses furos, de ouvir aqueles que estão do lado de fora. É aí então que entram os espíritos. Se nós não temos a comunicação mediúnica, nós nos baseamos então naqueles textos que foram escritos através da inspiração, aquelas criações que foram consideradas miraculosas, sobrenaturais. Então, enquanto tudo isso vai chegando para nós de uma forma fragmentada, de uma forma bastante limitada, nós continuamos fechados dentro daquela caixa, tentando imaginar o que existe do lado de fora. Então, quando nós falamos nesse item, provas da existência de Deus, como é que nós podemos provar alguma coisa que está completamente distante da nossa compreensão e que não pode ser percebido pelos nossos sentidos, estando todos fechados dentro daquela mesma caixa, quase todos, podemos dizer assim, presos dentro de uma escuridão? Então ficamos debatendo, pode, não pode. Aqui então, ao estudarmos essas questões a partir das instruções dos espíritos, e lembrando sempre que quando nós chegamos aqui no item número 4 dessa segunda parte, falando então aqui, trazendo para nós questões dos espíritos, nós tivemos então uma introdução que nos possibilitou fortalecer cada vez mais as nossas convicções sobre a existência dos espíritos. Então, discutir com alguém que tem uma visão material apenas, voltada exclusivamente para o mundo material, se existe Deus ou não, vai ficar exatamente um argumento contra o outro. Quando nós começamos então a compreender a existência de seres que estão fora da matéria, mesmo que Deus seja incompreensível, nós já conseguimos compreender que existem criaturas fora do mundo material. Então nós já começamos a ver uma realidade fora da matéria. A estrutura dessa realidade, a dimensão dessa realidade, vai de acordo com a criatividade, e com a possibilidade de ter o conhecimento de cada um. Mas se nós não tivermos o mínimo de entendimento sobre a realidade do mundo espiritual, pelo menos a sua existência, não apenas numa questão de fé, como geralmente acontece, você lê um livro considerado sagrado, nesse livro está dizendo que existe, então você passa a acreditar. Isso é apenas uma questão de crença, de fé. Quando nós começamos então a analisar de um modo mais profundo e participar de experiências, de ver ali então as análises sobre as manifestações espirituais, nós já não temos apenas uma questão de crença. A nossa dúvida fica exatamente, será que as coisas são do modo como disseram? Não mais a crença se aqueles que disseram existem ou não. Então, para nós, espíritas, ao falarmos sobre o que existe no mundo espiritual, a partir dos ensinamentos dos espíritos, nós temos inicialmente já como ponto de partida a convicção da existência do mundo espiritual e, consequentemente, de todas as forças que compõem esse mundo espiritual, inclusive a força suprema, que é o próprio Criador, que é Deus. Olajuda? Então, quando nós estudamos aqui provas da existência de Deus no Livro dos Espíritos, a nossa mente já está preparada para receber as instruções dessas inteligências fora da matéria. Para aqueles que não acreditam nessas existências, não se interessaram em se aprofundar, muito pouco dessas informações que estão colocadas aqui vão fazer sentido. Por mais profundas no seu conteúdo filosófico que elas sejam. Então vamos lá, para a gente poder começar aqui fazendo as nossas reflexões iniciais. Kardec então, no nosso item anterior, nós lembramos que nesse primeiro capítulo sobre Deus,
nós temos Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e depois o panteísmo. Nós então vimos no nosso encontro anterior sobre Deus e o infinito, o que é Deus, ou o que é Deus, o que nós podemos entender sobre infinito, se Deus seria o próprio infinito. Agora nós vamos então sobre provas da existência de Deus. Não as provas concretas, mas as provas que podem chegar para nós através do raciocínio. Até porque quando nós pedimos uma prova, nós queremos uma prova que satisfaça a nossa curiosidade. Só que nós lembramos que nem todos têm a mesma curiosidade. Para uns, querem saber onde está Deus. Para outros, como é Deus. Para outros, me mostra um trabalho feito por Deus. E assim, então, cada um colocando as suas próprias questões. Então, aqui, provas da existência de Deus. Nessa primeira pergunta, Kardec coloca: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Quando nós falamos em prova, nós queremos algo que seja definitivo, que seja convincente, que não levante qualquer tipo de suspeita ou dúvida. Então Kardec, quando pergunta onde podemos encontrar a prova, os espíritos então respondem num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. No nosso encontro anterior, quando nós falávamos sobre Deus, sobre a natureza de Deus, trouxe para vocês um ponto de reflexão sobre exatamente de que forma que nós vemos Deus. Se todos os homens veem Deus da mesma forma. Então nós podemos imaginar Deus com aquele rosto com formato de nuvem, Deus como sendo aquele homem de barba branca, com aquela roupa branca segurando um cajado. Nós podemos imaginar Deus vestido com aquela roupa de exército, com aquela roupa de general, aquele uniforme. Nós podemos imaginar Deus sentado num trono em determinados templos. Podemos imaginar Deus nas estrelas, nas galáxias. Podemos imaginar Deus apenas como uma força criadora chamada natureza. Todas essas denominações têm ali a sua parcela de verdade, já que cada uma delas representam, na verdade, um atributo de Deus. Então a grande dificuldade que nós temos é exatamente saber se esses atributos se completam. Porque conforme nós temos ideias diferentes, significa que nós achamos que a nossa ideia é mais verdadeira que a do outro. Então, quando um cientista nega a existência de Deus, mas afirma a existência da natureza, que cria suas próprias leis e é capaz de criar, eles não estariam falando também dessa inteligência suprema, mas muito diferente daquela ideia de um Deus religioso, como sendo um pai, como sendo um general, como sendo um ser antropomórfico? Então, na verdade, enquanto nós debatemos aqui sobre a natureza de Deus, todos nós admitimos que existe uma força criadora. Para uns é uma força animada, com inteligência, com personalidade, com preferências. Para outros é uma força silenciosa, mecânica, que rege então todos os fenômenos do universo através de suas próprias leis. Então, para os cientistas, a natureza é Deus. Para os religiosos, aquele velhinho, aquele ser supremo é Deus. Quem está errado, quem está certo? E nós vemos que os dois estão certos, cada um valorizando um atributo de Deus de acordo com suas crenças, de acordo com suas ideias. Por isso, então, quando se fala nesse axioma que não há efeito sem causa,
Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. O cientista vai dizer então, quem cria que não seja o homem é a natureza. Olha só um aspecto de Deus. Só que, obviamente, a gente não vai colocá-lo, né, ele não será classificado como Deus, exatamente porque a ideia de divindade está relacionada com religião. Então nós, aqui encarnados, nessa, ou até mesmo os desencarnados, nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer essa separação. Porque nós passamos durante muito tempo da nossa existência cultuando essa mesma ideia. A ideia de que Deus é aquele pai de Jesus e Jesus é o representante do cristianismo, onde o islamismo nós temos ali Alá como sendo o criador de tudo e Maomé sendo o seu profeta. Onde nós temos ali Deus trazido por Moisés, o Abraão, que é o pai, né, um dos patriarcas do povo hebreu. Então nós aprendemos durante muito tempo que Deus está diretamente ligado com a religião. Nós não conseguimos, mesmo que nós façamos esse esforço para fazer essa separação, se nós fazemos esforços, significa que a tendência natural é nós vincularmos. Então nós fazemos força, na verdade, para nadarmos contra essa corrente. Né, Ricardo, bom dia. Porque se deixarmos, já começa então a vir ali as simpatias, as antipatias, os conflitos, tudo porque a ideia de Deus está relacionada com essas instituições religiosas. Kardec então traz para nós aqui, né, como eu comentei com vocês, causa e efeito. O efeito nós encontramos, a causa pode ser Deus, com essa ideia antropomórfica que nós temos, como pode ser Deus, como a ciência criadora, como a natureza criadora de tudo que existe. Kardec traz um comentário. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então vemos assim, essa orientação de Kardec a partir daquelas instruções dos espíritos, falamos exatamente de uma força inteligente, de uma força criadora, de uma força poderosa, mas não necessariamente com a personalidade que nós imaginamos, já que nós atribuímos uma personalidade a Deus muito semelhante à nossa, uma personalidade humana. Aquele Deus que fala, aquele Deus que sente, aquele Deus que cria, aquele Deus que tem carinho, aquele Deus que troca ideias. É assim que nós criamos essa concepção de Deus durante toda a nossa trajetória. Aqui então, como eu falei para vocês, nós vamos seguir aqui também trazendo alguns esclarecimentos do Espírito Miramês, né, onde nós temos aqui o Livro dos Espíritos comentado. Aqui nessa questão número 4, ele traz o seguinte comentário. A existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Diz ainda, ele é a razão do nosso viver, e ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades, os sentidos mais apurados da alma. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que elas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Ele vigia os véus que regulam o saber dos homens ante a própria ciência para que o equilíbrio se manifeste.
os grandes missionários registram em tudo a sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina pelos recursos que a linguagem alcançou, e o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Não existe alguém na face da Terra que não creia em Deus. Existem, sim, alguns que ainda não perceberam a sua paternidade por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa o seu lugar, um lugar em seu corpo ciclópico, na imensidão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra a sua presença insuperável, de acordo com o seu porte evolutivo. Eis aí a justiça do próprio amor. Aqui a gente faz uma pausa, olá Vanessa. Aqui a gente faz uma pausa para analisar exatamente uma colocação de Miramês, que nós percebemos que é uma tendência muito natural, dependendo da forma ou do caminho que cada espírito percorreu para desenvolver esse raciocínio. Quando ele fala que existem aqueles que ainda não perceberam a sua paternidade, nós já percebemos então aqui uma ideia que é atribuída com a ideia de Deus sendo um pai. Ou seja, acabamos de atribuir aqui, o próprio Miramês trouxe para nós essa ideia de que Deus é uma entidade que se assemelha ao pai que nós temos aqui no mundo material. Ou seja, nós acabamos de atribuir aqui uma personalidade para Deus semelhante à dos homens. E aí nós voltamos para aquele raciocínio. Mas para a ciência que atribui toda a criação do universo à natureza, que tem as suas próprias leis, nós vemos ali então que nós não temos o Deus como sendo um pai, mas temos Deus como sendo uma força criadora. Não com a personalidade dos homens, mas certamente com a inteligência de criar todas essas leis. As leis, temos ali as leis que criam a vida, temos as leis de atração, temos o magnetismo, temos a força nuclear, temos ali várias forças no universo, a própria lei da gravidade, tudo isso criado pela própria natureza, de acordo com os seus elementos. Se ela cria um elemento, esse elemento tem um átomo, esse átomo vai ter o seu núcleo, vai ter a sua eletrosfera, vai ter ali o seu eletromagnetismo e, portanto, vai causar os seus efeitos. E a pergunta fica, quem criou tudo isso? Foi a natureza ou foi um pai? Cada um então vai dividir a sua opinião de acordo com a tendência. Quando ele coloca para nós aqui que aqueles negam sua paternidade por orgulho ou por ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa, nós entramos exatamente naquilo que falamos no início, que muitas vezes a ciência rejeita a ideia de Deus nesse conceito de paternidade, exatamente por não concordar com a postura, com a conduta das instituições religiosas na história da humanidade. Nós tínhamos ali as religiões que conduziam a vida dos homens, que impunham os seus próprios valores, que praticavam ali as suas falhas, que tinham os seus representantes também falhos. Então nós perguntamos se tudo isso, se todas essas instituições, com os seus representantes, seus valores, os seus dogmas, trazem suas falhas, consequentemente o Deus que eles apresentam também é um Deus com falhas. Então vemos assim que a história da humanidade acabou fazendo com que a ciência e a religião se chocassem várias vezes e se chocassem também de uma forma bastante intensa. A grande ruptura que nós vemos hoje, nos livros de história, foi exatamente ali no momento em que nós tivemos o renascimento cultural, ali no século XVI. Naquele momento em que a igreja perdeu a sua força por causa não apenas do renascimento cultural e científico, mas também a própria ruptura
e a criação de novas religiões, como foi o caso das religiões protestantes, que protestavam contra o domínio da igreja, nesse momento nós tivemos ali então a separação. A ciência começou a seguir o seu próprio caminho, apesar das críticas da instituição, da igreja. E a igreja, por sua vez, seguiu o seu caminho, tentando ali reconquistar os seus espaços, apesar dos argumentos contrários e dos apontamentos da ciência. Nessa separação, nesse período, nós começamos então a perceber que a ciência começou a pensar por si própria. E não a ciência que dependia da avaliação e da aprovação das religiões, ou principalmente do cristianismo aqui no nosso mundo ocidental, que tinha uma força muito grande de influência e de controle da vida da sociedade. Quando ela perdeu essa força, a religião cristã, a ciência então seguiu o seu próprio caminho. E aí então, desse momento, ela rompeu definitivamente com Deus. E aí então criou um novo termo, a natureza. Porque a natureza cria, a natureza transforma, a natureza tem suas próprias leis. Diz aqui ainda: computando valores e somando idades, na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe. Ele está no mesmo lugar. Nós outros é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento pelas mãos da maturidade espiritual. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus que nos comanda a todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos, que bailam nos espaços para a mecânica das galáxias, que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo, e sentiremos constrangimento no centro da consciência, em negar a existência daquele que fez tudo isso, e a nós também, por bondade e alegria. Nós vemos aqui também, né, esses dois aspectos de Deus que acaba sendo muito valorizado. Quando nós falamos desse aspecto moral, quando nós temos ali um Deus de amor, um Deus, como foi colocado, deixa eu pegar aqui rapidamente o trechinho, Deus da misericórdia, Deus da bondade, o Deus que comanda. Estamos ali então atribuindo valores à personalidade de Deus. Por outro lado, a ciência traz para nós atributos da inteligência criativa de Deus. Então, enquanto nós não conseguimos juntar essas duas forças, porque o que nós vemos nas religiões hoje, de um modo geral, é uma interpretação equivocada sobre Deus. Por exemplo, Deus fazendo uma intervenção direta no nosso mundo. A ciência diz que a natureza rege o mundo a partir de leis, e essas leis são imutáveis. O que acontece com essas leis é que elas vão sendo descobertas ou vão sendo compreendidas quando nós começamos a entender muitos dos fenômenos que acontecem aqui no nosso mundo. A gravidade, a aerodinâmica, a eletricidade. Todos esses fenômenos e todas essas forças sempre existiram na história, no nosso universo. Sempre existiram. O que nós fizemos foi exatamente compreender a sua ação e entender exatamente quais seriam suas consequências. Mas existem forças ainda que nós não compreendemos. Por exemplo, quando nós falamos sobre as leis que nós temos aqui no nosso mundo material, nós temos essas leis que são aplicadas no mundo como o nosso.
Mas e se nós fôssemos, por exemplo, num outro mundo que tem ali características físicas diferentes? Tem um fenômeno chamado evento do horizonte. Esse evento do horizonte é um ambiente próximos aos buracos negros em que os cientistas não conseguem imaginar o que acontece naquele lugar. Naquele momento em que saímos do universo normal e entramos nesses buracos negros, que tem ali uma força gravitacional absurdamente grande, tão grande que nós não conseguimos nem dimensionar. No intervalo, ou melhor, nesse espaço que existe entre o nosso universo normal e esse buraco negro, eles então traçam essa faixa de fenômenos, nessa faixa intermediária, e tentam imaginar os fenômenos que podem existir naquele lugar. Isso mostra para nós que as leis que regem o universo, elas vão sendo conhecidas conforme nós vamos então conseguindo analisar o ambiente e a forma e as consequências da atuação dessas leis. Para as religiões, portanto, Deus é aquele Deus que faz de acordo com sua vontade. Isso significa que se ele não tiver vontade, a coisa não vai acontecer. Quando nós falamos dos milagres, o que são os milagres? É a intervenção de Deus diretamente no mundo material, quebrando as suas próprias leis. Porque se está dizendo que tal coisa vai acontecer e ela não acontece por uma intervenção divina, significa que ele quebrou suas próprias leis. Então a religião, por um lado, traz um Deus muito personalista. A ciência, por outro lado, traz uma força muito racional. Então nós vemos que são duas ideias que caminham em direções opostas, falando da mesma força, da mesma entidade. Nós ainda temos essa dificuldade. Porque tudo que nós lemos sobre Deus, falamos sobre o Criador. Quando falamos o Criador, nós falamos dele. Se nós falamos dele, nós estamos personalizando. Então nós não conseguimos imaginar Deus sem uma personalidade. E aí a grande dificuldade que nós temos hoje. Continua aqui o Miramês, só para a gente poder finalizar. Devaldo, bom dia. E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito, como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo. É a cópia perfeita do macrocosmo que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é a soma humano. É o soma humano. E os corpos espirituais a ele interligados para que o espírito se manifeste. E o espírito, essa gema divina, e a harmonia de tudo que existe. Como não crer no Criador de todas as coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha na linguagem comum a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo o que não é obra de Deus, e a razão vos responderá. Então, na verdade, nós temos aqui essa colocação dos espíritos, nos dando, então, o raciocínio. Se você não encontra uma causa dentro da esfera humana, dentro da inteligência humana, significa que essa causa está fora da inteligência humana. Mas isso não é o suficiente quando nós buscamos provas. Na questão número 5, diz aqui para nós ainda: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento, se ele não se apoiasse em nada?
é uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então a ideia, né, interessante essa colocação, o sentimento intuitivo que todos os homens trazem da existência de Deus. Em seguida, Kardec faz uma pergunta muito relacionada com essa anterior, quando ele diz assim: o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e do produto das ideias adquiridas? Ou seja, nós somos educados a acreditar em Deus. De um modo geral, isso é uma verdade. Principalmente quando nós temos uma sociedade que tem ali que sofre uma influência muito forte das instituições religiosas. O Brasil, por exemplo, durante muito tempo, teve uma influência intensa da Igreja Católica. Portanto, nós aprendemos a conhecer Deus a partir da visão católica. Nós cultuamos as entidades católicas, principalmente observando os nossos calendários. Na próxima quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Nós temos a Páscoa, nós temos o Natal, temos o Corpus Christi e temos outras datas importantes, não apenas para o cristianismo, como para outras religiões também, que tem ali as suas datas comemorativas. Então nós vivemos uma influência constante dessa educação religiosa. Recentemente nós tivemos um debate no Supremo Tribunal Federal se eram válidas as aulas de religião, que não seriam obrigatórias, mas as instituições poderiam fazê-la. Vamos então nas nossas famílias, quais são muitos dos compromissos? Vamos ao centro espírita fazer evangelização, vamos ali na escola dominical das igrejas evangélicas, vamos participar ali dos grupos de mocidade também de evangelização da Igreja Católica, e assim cada uma trazendo ali a sua forma de educar aqueles que são os seus fiéis. Então quando Kardec pergunta sobre essa questão do produto das ideias adquiridas a partir dessa religião, como nós vamos analisar então esse sentimento íntimo da existência de Deus? Porque, de um modo geral, as nossas crenças, embora nós tenhamos essa intuição sobre a existência de Deus, de um modo geral, nós já temos uma visão clara de Deus a partir daquilo que nós aprendemos nas aulas religiosas, ou nas experiências religiosas que cada um vivenciou. Então, aquele sentimento intuitivo, aquele sentimento íntimo que nós temos, ele acaba sendo sufocado pela educação que nós recebemos. Mas aí então, quando nós começamos a voltar no tempo e analisar aquelas sociedades primitivas, analisar aqueles povos selvagens, como Kardec diz aqui, nós lembramos que naquela época não tinha aula de religião. As pessoas viviam em lugares diferentes no nosso planeta e construíam seus templos. Tinham ali os seus ídolos, tinham os seus sacerdotes, os seus representantes, sem sequer se conhecerem. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil trazendo a ideia do cristianismo católico, chegou aqui encontrando os índios cultuando as divindades da natureza. Então nós percebemos que é algo que naturalmente vai se sobressaindo. Na África, quando os africanos tinham ali as suas religiões, o candomblé, por exemplo, a umbanda, que sofreu uma forte influência das tradições africanas. Então nós falamos de América, falamos de África, falamos de Europa, falamos de Ásia, de Oceania. Cada uma dessas sociedades, cada um desses povos, tinham também ali os seus cultos. E quando nós voltamos no tempo, lá na época das sociedades mais primitivas, do homem mais primitivo, quando ele começou ali a demonstrar os primeiros esboços da sua inteligência, ele também começou a iniciar esse culto. Uma colocação interessante é que as primeiras igrejas que foram criadas no nosso planeta foram as cavernas, que eram onde os homens primitivos entravam e faziam ali então as suas pinturas, agradecendo ou pelo menos apaziguando aquele sentimento raivoso de suas divindades. Num documentário muito interessante chamado A História de Deus,
que foi veiculada no Discovery Channel. Depois eu passo para vocês esses 3 episódios, né, que são 3 episódios, são muito bacanas. Tem uma parte inicial bastante interessante que mostra que o homem, naquela época, cultuava essa mãe natureza. Porque a mãe natureza era exatamente aquilo que dava para ele toda a sustentação que ele precisava. Dava o abrigo, dava a chuva, dava o sol, o dia, a noite, dava a alimentação animal, a alimentação vegetal. Então eles tinham ali estátuas, tinham desenhos que cultuavam essa mãe natureza. Depois o tempo foi passando, a mãe natureza se tornou o pai arquiteto. Depois se tornou aquele pai amoroso. Então todas essas concepções de Deus foram surgindo então de uma forma intuitiva. E conforme o homem foi racionalizando essa intuição, ele foi então criando aquilo que ele achava que era o ideal para cultuar essa divindade. Nós tivemos sociedades, por exemplo, pré-colombianas, que praticavam o sacrifício de determinadas pessoas para acalmar Deus. Homens, mulheres, jovens, mais maduros, cada uma trazia ali suas tradições. Queriam se apresentar para Deus de um modo mais belo, portanto eles se pintavam, eles se vestiam. Eles queriam encontrar Deus num lugar especial, construíram os seus templos. Queriam conversar com Deus de um modo mais efetivo, começaram a criar os seus rituais. Então aquilo que nós vemos hoje é o resultado, na verdade, da racionalização daquele sentimento intuitivo. Fatival lembrou, né, que ainda vemos o Cristo crucificado. Realmente esse momento já foi superado, só entendi isso através do estudo da doutrina espírita. São símbolos que são importantes, né, Fatival, que marcam a nossa história. Personalidades, eventos, símbolos. Quando nós falamos, né, o crucifixo hoje, ele é algo tão impregnado na nossa mente como sendo um símbolo religioso. Só que no passado, né, já conversamos sobre isso outras vezes, naquela época de Jesus e antes de Jesus também, o crucifixo na verdade era um instrumento de tortura, onde aqueles criminosos mais que afrontavam os poderosos, né, que nesse caso é o Império Romano, eles eram então sacrificados, porque era uma forma extremamente dolorosa de se morrer, ao mesmo tempo que você expunha aquele criminoso para que as pessoas vissem e não cometessem o mesmo erro de enfrentar esse poder. E aí então, porque uma pessoa especial foi sacrificada naquele momento, esse instrumento então se transformou num símbolo religioso. E eu ainda brinco, né? E se Jesus tivesse sido enforcado? Nós teríamos pequenas forcas em cima das igrejas. Carregaríamos forcas nas nossas correntinhas. Já repararam isso? Que dependendo do tipo de morte que ele tivesse tido fora da crucificação, nós teríamos ali outros símbolos. Então, todo lugar que você vai hoje, você vê uma cruz, você vê uma estrela, você vê ali um outro símbolo qualquer, ele tem uma representação religiosa. Mas tudo isso foi resultado exatamente dessa racionalidade do homem. Ele foi então assim, encontrando formas de aprimorar essa relação com Deus, mas tudo começou dessa forma primitiva, nas cavernas, onde ele via uma força criadora intuitiva que ele não compreendia e que ele sentia a necessidade de se submeter a ela. Essa submissão então fez com que ele criasse todo esse aparato para poder fortalecer essa sua relação. Kardec traz um comentário. Então a pergunta foi, né? O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E de fato é assim, né? Quando fala os vossos selvagens, ou seja, aquelas pessoas que viviam em selva,
aquelas pessoas que não tinham as características de civilização, como então eles entendiam. E para quem estuda, para quem gosta de estudar antropologia, ver ali as práticas religiosas das sociedades antigas mostra exatamente o caminho que foi percorrido para que chegássemos onde chegamos hoje. Então, mais uma vez, nós vamos ali para a região da Oceania e encontramos os aborígenes, sociedades também milenares, que têm os seus cultos. Vamos para a Ásia, para a África, onde foram encontradas ali estátuas representando a fertilidade. Tudo isso começou em lugares diferentes, não foram pessoas que foram trazendo para cá ou trazendo para lá informações, influenciando uma ou outra sociedade. Elas naturalmente criaram esses instintos, ou essa intuição, ou elas mesmas tinham essa intuição. Kardec traz esse comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Então aqueles que receberam essa educação teriam esse conhecimento, aqueles que não receberam não teriam. Assim seria o pensamento científico. Item número 7, questão número 7, né, ou melhor, na número 6 aqui, na intuição divina e produto da educação. Vamos aqui então para Miramês. A telepatia entre os homens é um fato constatado. Constitui-se em experiências voltando aqui, constitui-se em experiências de todos os reinos do saber. Já se conhece as suas causas e seus efeitos, com largos exemplos, nos 4 cantos do mundo. Já se sabe que cada criatura pode transmitir as suas ideias aos seus semelhantes, por vezes sem estar consciente desse fato, comum a todos os seres. Muitos buscaram a perfeição ou melhoramento nas transmissões de seus pensamentos, através de escolas ou exercícios específicos do silêncio das coisas que se operam na vida. É essa, e é nessa verdade, que encontramos outra mais sutil. Se os encarnados podem se comunicar entre si, pelos fios do pensamento, os desencarnados igualmente o podem, e com mais propriedade por se encontrarem livres das cadeias da carne. E se os homens trocam suas ideias na serenidade das vibrações, o podem e com mais propriedade, só um instantinho, na serenidade das vibrações asseguradas por lei que sustentam a harmonia. E esses mesmos homens desencarnados continuam esse processo de comunicação recíproca. Como não pensar nas possibilidades de os desencarnados transmitirem seus pensamentos aos encarnados pelo mesmo mecanismo? Aqui também já é um ponto importante, né, porque fala sobre aquilo que os espíritos passam para nós através do pensamento, através dessa influência que exercem sobre nós. Eis aí a mediunidade, que se estende em todas as direções, pelos caminhos da sensibilidade, na regência da lei do amor, onde a fraternidade abriu caminhos por meios da caridade. Os homens sensíveis, querendo, podem negar, pois têm livre escolha nas suas atitudes. Porém, eles conhecem quando os pensamentos nascem da sua própria mente e quando procedem de fontes espirituais, dado o peso magnético das suas vibrações. A consciência registra todos os valores e dá a conhecer a mente intuitiva e atuante a procedência da conversa mental. Usamos as comparações acima citadas para te dizer de algo excelente, para te dizer do avanço da razão aprimorada na sequência do tempo e pelas bênçãos de Deus. Queremos falar da intuição, que será a faculdade comum no futuro, por enquanto latente em todos os seres. É ela
o veículo divino capaz de orientar todas as criaturas e fazê-las felizes, filha do progresso espiritual, nascida no amanhecer de ambas, das almas, ao despertarem para a luz, para o entendimento das leis espirituais. Essa intuição, no seu princípio, se chamava instinto, dominando animais e homens nos seus primeiros passos. E os homens primitivos já possuíam em suas consciências a ideia de Deus e viviam em tribos espalhadas pela terra, sem condições de comunicação entre si. Deixa eu ver aqui. Tá. Qual a origem dessa consciência de um poder supremo? E se não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa, essa causa será certamente esse Deus que tanto amamos, que fala a tudo e a todos da sua existência, pelos processos compatíveis com os que devem e precisam escutar a sua voz dentro da alma. A certeza da existência de Deus é a de que Ele existe. Não há outra lógica no mundo das deduções humanas e espirituais, e tudo que vive canta louvores ao Criador, na dimensão que lhe é própria. E nós, já na condição de espírito humano, como sendo as flores da grande árvore plantada por Deus no jardim cósmico, cantemos juntos, encarnados e desencarnados, o hino da gratidão ao Supremo Senhor do Universo, pelo que somos atingidos na escala da vida. Esse cântico deve ser manifestado pela vida reta, mesmo das estradas tortuosas onde nos situamos. Busquemos a intuição divina, para que a divina intuição nos ampare e nos desperte para a verdade que nos fará livres. Então aqui, o Miramês então trouxe para nós essa ideia, né, do desenvolvimento da intuição, principalmente a intuição capaz de perceber os pensamentos que se encontram à nossa volta, entre encarnados, entre desencarnados e entre as duas dimensões. Nesse produto da educação, que nós vimos aqui agora, na questão número 6, produto da educação, diz aqui para nós Miramês: a educação nos estimula para as coisas mais nobres da vida, sabemos disso. No entanto, ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. O modo de assimilação da educação nos meios em que se estagia é diferente de uns para os outros, de acordo com os dons despertados em cada criatura. A consciência de cada alma seleciona o que recebe, como produto do meio em que vive, e dá condições à inteligência para que esta amplie os seus valores na pauta da sua existência, e recusa o que não lhe serve por condições que já atingiu no avanço espiritual. Então é interessante aqui a gente ver que muitas vezes nós temos contato com informações e nós então rejeitamos porque elas não nos servem. Não nos servem por serem incompreensíveis ou não nos servem por estarem ultrapassadas. Toda herança é relativa, respeitando a posição do herdeiro na vida. Consultando as grandes vidas na Terra, a razão certificar-nos-á dessa verdade. Os espíritos, mesmo os chamados primitivos, quando reencarnam em um meio mais evoluído, não assimilam o produto da educação oferecida por não terem capacidade de entendimento na altura dos seus progenitores, das escolas e livros. A assertiva de que somos o produto do meio não encontra segurança nas leis da evolução. Podemos ser ou não esse produto, dependendo da faixa em que nos situemos, com aqueles com quem convivemos. E perguntamos: onde aprenderam os primeiros mestres? Qual escola? O aprendizado mais atuante surge das trocas de experiências entre pessoas e nações. Entretanto, o sentimento do verdadeiro aprendizado das almas vem pelos processos de despertar
das qualidades que por vezes dormem em todos os seres. Daí é que dizemos, como já falaram todos os profetas, que toda sabedoria vem de Deus, todo amor parte de sua magnânima personalidade. A ideia de Deus, na grande população indígena que viveu na Terra, e da qual ainda restam uns poucos elementos, é uma prova irrefutável de que ele existe e que não foi produto do meio. Foi revelação dos próprios espíritos que circundavam e protegiam esses elementos nas sequências evolutivas em que a vida os colocou. Aqui Miramês ele fala com conhecimento de causa, porque ele era um missionário francês que veio para cá em nome da coroa, né, francesa, para poder observar o Brasil. E aqui então ele encontrou, né, da coroa espanhola, desculpem. E aqui então ele veio para o Brasil para poder fazer ali passar pelo papel de correspondente, né, para a coroa espanhola. E aí então ele viu aqui no Brasil exatamente a presença dos índios, observou isso com atenção. E viu ali que eles tinham suas próprias crenças antes mesmo da chegada dos portugueses. Muitos dos senhores de engenho que dominaram o Brasil por muito tempo alimentavam e divulgavam a ideia de que a vida terminava no túmulo e que escravos eram animais de carga. Todavia, mesmo de posse do poder, da situação e da força, não tiravam dos cativos a crença da existência de Deus e das almas, que utilizavam nos batuques os corpos dos sensitivos para os animarem nas suas provações. Onde fica o produto do meio e da agressão? Quanto mais sofre o espírito, mais despertam suas qualidades espirituais, mais a verdade o conduz para os caminhos da luz. Certamente que não vamos parar no exercício sublime da educação e da intuição em todas as faixas da vida, porque é nessa persistência humana e divina que fazemos a nossa parte junto à já feita por Deus. Os sentimentos íntimos que todos temos, quanto à imortalidade da alma e à existência de nosso Pai Celestial, foi a primeira coisa divina colocada em nossos corações espirituais pelas mãos do Criador, em forma de luz que nos ilumina a vida. Essa certeza não se vende, não se dá, ninguém tira. É nosso patrimônio que brilha em nós com alegria e esperança a nos falar da felicidade eterna. A meta mais inteligente é educar e instruir. Por esses meios, todos os talentos desabrocham e a vida para nos passa a nos ser uma vida em Cristo, na presença de Deus. Na questão agora, para acelerarmos um pouquinho aqui já, questão número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Então, quando fala sobre formação primária, nós falamos dos primeiros elementos, né, que constituíram o universo, e depois, através de outras combinações e também em outras circunstâncias, foram criados então os demais elementos que formam tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Pegamos ali a tabela periódica e vemos ali os elementos que são naturais, considerados naturais, e vemos que eles foram sendo descobertos gradualmente, conforme a inteligência foi evoluindo e a capacidade de observação. Mas a pergunta é, como foi feita essa junção desses elementos, essa combinação, para trazer para nós essas moléculas que nós temos hoje? Foi por acaso? Os espíritos respondem, outro absurdo. Que homem de bom senso poderia considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Então certamente nós encontramos, né? Que homem de bom senso. Hoje nós vemos então aqueles homens chamados homens da ciência, homens com conhecimento, que mais uma vez então deixam de acreditar em Deus, deixam de aceitar a ideia de Deus exatamente por não concordarem com as próprias instituições que divulgam a imagem de Deus, a ideia de Deus. Então, mesmo que seja ali
não tem bom senso para poder aceitar aquilo ou para negar, tudo isso teve uma causa. Nós vemos exatamente a causa na falha das próprias instituições e dos homens. Kardec comenta: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. E aqui na última questão desse nosso item, questão número 9, onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as coisas? Então essa causa primária, ou seja, a origem de tudo, onde nós podemos ver ali a presença de Deus? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Fazendo aqui um comentário para finalizar, diz aqui para nós Kardec: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, e aqui ele coloca a natureza com um N maiúsculo, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem também uma causa, e quanto maior for a realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Então aqui é importante que Kardec coloca que essa causa inicial, essa inteligência superior, ela existe independente do nome pelo qual o homem a designe. Que foi exatamente o que nós conversamos, né? O homem então vai chamar Deus e vai analisar ali alguns dos seus atributos de acordo com a educação, de acordo com as crenças que ele alimenta. Então, o que para a ciência acontece tudo ocasionalmente, por acaso aconteceu alguma coisa, nós vemos então essas leis muito mais profundas e complexas que fazem com que esses fenômenos tenham um sentido. Foram criados, alguma coisa aconteceu, para que ele tivesse ali um objetivo. E não vermos simplesmente a natureza agindo de uma forma não programada, de uma forma improdutiva. Então tudo tem um proveito. Nós que temos a dificuldade de compreendê-la. Então, pessoal, a gente termina por aqui, né, esse item número 9. Terminou até um pouquinho mais cedo hoje. E deixa eu ver aqui rapidamente. Dessa causa primária. Vamos aqui só para a gente aproveitar essa parte final, ver aqui a colocação de Miramês, para analisarmos aqui essa passagem que fala sobre a causa primária. Diz aqui para nós: ele coloca como título Orgulho e Egoísmo. O espírito orgulhoso, encarnado ou desencarnado, se supervaloriza, criando assim em torno de si o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem e principalmente a fonte criadora de todas as coisas. O orgulho está sempre ligado ao egoísmo, estado deprimente daqueles que o possuem. Nós, os moradores da casa terrena, nos dois planos da vida, estamos fechando o círculo de provações e começando a perceber o fim do materialismo. Graças a Deus, está morrendo essa época de descrer da paternidade universal. Compete aos próprios homens erguerem seus pensamentos às alturas espirituais,
reconhecendo e fazendo com que os outros encontrem a segurança de as notícias da vida em todos os planos da vivência espiritual. O melhor, a segurança de todas as seguranças, que é conhecer Deus dentro e fora de si e ouvir sua palavra e nos educar por todos os meios e métodos de que ele dispõe, pelas formas visíveis e invisíveis da sua majestosa criação. O egoísmo contrai todas as forças do espírito e atrofia as sensibilidades, fazendo-as perderem o contato com os agentes da divindade, que nos trazem as notícias da vida em todos os planos da vivência espiritual. Nós podemos, pelos meios de que dispomos, que nada existe sem vida, mesmo a matéria que chamamos inerte. Em tudo manda a vida como vida de Deus. O ser orgulhoso deixa de conhecer os seus princípios, seus próprios poderes, inerentes à sua personalidade. O ser egoísta facilita condições para a sua angustiosa solidão, e sempre é portador desses dois carrascos. Não desconfia de que há andado para o abismo sem o perceber. Depois daqui, ele continua trazendo ainda mais algumas considerações sobre essa questão da criação, ou causa primária, como foi colocado por Kardec, uma inteligência suprema, onde que nós podemos encontrar essa inteligência suprema em todas as coisas. Então, aqui o que realmente coloca é que a negação da nossa percepção a respeito da existência dessa causa primária, ou da causa dessa causa primária, é o que faz com que nós não tenhamos crenças, ou não acreditemos na existência de Deus. Então, mais uma vez, quando houve a separação entre ciência e religião, a ciência deixou de ter, então, ali uma força criadora, ou de acreditar numa força criadora que não seja aquilo que o próprio mundo material pode oferecer, que ele chama de matéria, que ele chama de natureza. Fotivol lembrou para acalmar os ânimos, eu dizia que no evolucionismo só poderia ir mediante o criacionismo. Essa ideia de pensarmos sobre a origem de tudo, sobre Deus, sobre os deuses de um modo geral. Então nós temos essas 2 e até 3 linhas filosóficas que falam sobre o início de tudo. O evolucionismo, conforme foi trazido por Darwin, falava sobre a evolução das espécies. O criacionismo, texto bíblico, falava sobre a criação de Adão e Eva. E aí, então, já perguntaram uma vez num dos nossos estudos, o espiritismo ele é criacionista ou evolucionista? Aí nós ficamos naquela ideia, mas espera aí. O evolucionismo, conforme Darwin trouxe para nós, ele dizia que tudo evolui, mas ele não fala como foi criado. Esse é o detalhe importante. Então, quando nós falamos em evolucionismo, nós falamos sobre a evolução dos seres, não sobre a criação dos seres. Já o criacionismo fala sobre a criação dos seres da forma como ele se encontra, sem evoluir. Então a doutrina espírita ela pode facilmente se colocar no meio dessas 2 linhas de pensamento. Ele é criacionista porque compreende que tudo parte dessa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e também entende o evolucionismo como algo que é parte da natureza, porque percebe que o tempo foi passando e os seres, as estruturas, todas elas também evoluíram. Portanto, o espiritismo ele pode ser visto como criacionista e evolucionista, porque as 2 forças são lógicas, não da forma como muitas vezes acabam se apresentando, principalmente no criacionismo, que fala sobre a criação do homem, fala do barro, fala sobre jardins, etc. e tal. Então, inclusive, nós temos nos Estados Unidos um museu criacionista. E lá eles têm réplicas de Arca de Noé e tudo mais, que na verdade não é um museu criacionista, mas é um museu religioso.
porque trazem ali elementos da religião daquelas pessoas. Então, evolucionista e criacionista, esse é o propósito da doutrina espírita. Só que as bases da doutrina espírita. Só que a parte criacionista não fala sobre a criação espontânea, mas fala sobre a criação regida por um ser maior. Não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos por quê. Ou até mesmo para quê. Mas nós sabemos a fonte criadora de tudo para todos nós. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos no item número 2, as provas da existência de Deus, e o próximo, então, atributos da divindade e panteísmo, que vai ser só na semana que vem, né? Então nós temos esse texto, inclusive mais desmembrado agora, lá no nosso livro A Gênese, os atributos da divindade. Então nós paramos aqui na questão número 9, vamos então para o item número 3, atributos da divindade, para entendermos um pouquinho mais sobre a natureza de Deus. Fechando por aqui então, pessoal.